algo novo. Porque hoje, irmão, nós vivemos em um tempo, eu diria, um tempo viciado em novidade. Porque todo mundo quer coisas novas, frases novas, o vídeo novo, no culto novo, o novo estilo. Parece que a pessoa está mais acostumada em esse tipo de coisas. E às vezes, por conta disso, a fé vira uma playlist. Como, olha, que tem de novo hoje? Vamos lá, se eu tenho um louvor novo, o dirigente novo, o pregador novo. Parece como se fosse uma playlist o culto. Porque as pessoas estão mais focadas nas coisas novas. Tem gente que quer ouvir algo novo, mas continua vivendo com a mesma atitude velha, com a mesma situação velha. Quer ser impactado por uma mensagem nova, mas não tem mudança. Quer ser impactado por uma novidade, mas não tem uma transformação. Eu gostaria nesta noite aproveitar esta passagem de Deuteronômio capítulo 33 para lhe dizer nesta noite que o evangelho não é entretenimento, o evangelho é transformação. Além de ouvir uma mensagem nova, a mensagem vem para nos transformar. A mensagem vem para nos mudar. Não sei quantos dizem amém. Quer dizer que o novo de Deus não é só informação. Porque o novo de Deus pode ser, olha, temos um culto abençoado, uma palavra inspiradora, uma mensagem para encher nossos corações, mas vem só informação para o coração fechado, para a mente fechada, para aquele que não abre por inteira a sua vida para deixar que Deus opere. Então aí é uma palavra que vira informação só. Mas Deus, quando entra, Ele não vem para informar, Ele vem para intervir, para mudar, para fazer coisas novas. No capítulo de número 33, é um capítulo pouco pregado. Poucas vezes você escuta uma mensagem do final, praticamente, do quinto livro da Bíblia. Porque o cenário de Deuteronômio é exatamente isso, um fim de um ciclo. Como nós estamos vivendo hoje, o fim de um período, de um ano. O ano 2025 está fechando. No capítulo 33, o que está fechando é a vida de Moisés. O que está se acabando é o ciclo de um grande líder. O que já está se esgotando é o tempo de um grande homem que Deus tinha levantado para libertar o povo de Israel da escravidão. Agora Moisés está aqui, as últimas palavras. É o discurso de despedida. Ele está fechando um ciclo, fechando um tempo, fechando uma época. E ele, nestas últimas palavras de despedida, aquele homem não é simplesmente mais um. É um líder muito marcante na Bíblia. Inclusive, uma das pessoas mais importantes do Antigo Testamento. Por conta que Moisés, ele viu o mar abrir-se em duas partes. Ele viu também pão cair do céu. Ele também foi testemunha quando a água saiu da rocha. E agora ele está diante de um povo que Deus libertou da escravidão. E Deus tem uma palavra na boca de Moisés. Veja que Moisés aqui é tão importante, porque Moisés já é velho, já é um ancião, já tinha esgotado muitas coisas da sua vida, já não é aquele moço, já não é aquele menino, já não é aquele jovem temperamental, já não é aquela pessoa lá atrás, não. Agora tem um homem sábio, o homem que acabou seus dias entregado, servindo a Deus, obedecendo a Deus, pelo menos nas últimas 4 décadas da sua vida. Mas agora ele está fechando um tempo, fechando uma porta para se abrir um novo tempo, para se abrir um novo ciclo. Mas chama minha atenção a maneira como Deus opera, porque quando Deus começa a fechar um ciclo, ou vai encerrar uma época, ele fecha o ciclo com uma palavra. E chama minha atenção porque nós estamos fechando um ciclo, estamos fechando uma etapa, 2025, e vai começar um novo ciclo. E Deus está fechando uma etapa. Um pastor auxiliar que vai embora, fecha uma etapa. Uma congregação que começa a viver em outro estágio, em outra condição, é deixar um ciclo para trás. Uma família que começa a olhar para o futuro, um novo ano,
então está deixando um ciclo para trás e está enxergando um novo projeto. Aí, então Moisés, inspirado por Deus, libera uma palavra para todas as tribos de Israel. Aqui vem uma coisa muito importante, porque quando Deus encerra uma temporada, Ele não encerra com silêncio, Ele encerra com uma palavra. E eu fico muito feliz porque nós estamos diante da palavra poderosa de Deus, a palavra que levanta, a palavra que opera, a palavra que abre portas, a palavra que vai nos inspirar para continuar nesta caminhada em nome de Jesus. E veja só, enquanto Deus fala, não é para enfeitar. Quando Deus fala, não é para aparentar. Quando Deus fala, é para mover o povo para um próximo nível. Quando Deus fala, é para levar o povo a um novo nível de vida espiritual. É exatamente o que acontece no capítulo de número 33. Acaba uma etapa e nasce um ciclo, nasce um novo tempo. Irmãos amados, estou diante de um tempo que está se esgotando e de um novo ciclo que Deus está preparando. E diante do novo tempo, Deus envia uma palavra para abençoar esta congregação e para que possamos entender o que Deus tem para todos nós lá na frente. Eu convido você para que siga comigo aqui nesta história bíblica, porque Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, escrito por Moisés. É o livro da repetição, porque se diz que a segunda geração, a geração que nasceu no deserto, não conhecia o que tinha acontecido lá no Egito, e agora era necessário eles voltar a conhecer, a saber. Então Deus manda a repetir a essa geração que soubessem as promessas, que saibam que a mão de Deus libertou eles, que a mão de Deus guardou eles, que a mão de Deus protegeu a vida de cada um deles. Agora, o interessante aqui é que Moisés sabe que neste momento ele não vai passar para o seguinte ciclo, porque ele sabe que vai morrer, ele sabe que não vai entrar na terra prometida, ele sabe que o seu ciclo acabou, o seu tempo se esgotou, ele sabe que chegou seu fim. Mas antes que o fim chegue para ele, Deus inspira ele com uma palavra. E Deus deixa para ele uma palavra antes de abençoar o povo na conquista da terra prometida. Primeiro o Senhor libera uma palavra de bênção, uma palavra de inspiração antes de começar um novo ano. Quer dizer, antes de começar o 2026, antes de começar um novo ciclo, antes de começar um novo tempo, Deus se faz presente com uma palavra para abençoar nossas vidas, para nos empoderar, para nos encher de determinação e firmeza, para sabermos o que vai acontecer lá na frente. É um novo tempo que vem do Deus eterno. É para que você se lembre nesta noite que você não chegou até aqui por sorte. É Deus que tem te ajudado. Não é a sorte que te mantém, não é a sorte que tem protegido a tua vida. É Deus que tem nos ajudado, é Deus que tem nos protegido, é Deus que tem nos guardado. Então veja, antes da conquista, vem a bênção de Deus. Antes de começar um novo ano, Deus entra com uma palavra para nos abençoar. Antes de um novo tempo, vem a palavra de Deus. E veja, Moisés está ensinando algo muito profundo, porque o capítulo 33 tem duas coisas aqui que chamam a minha atenção. Porque no capítulo 49 do livro de Gênesis, Jacó está reunido com 12 pessoas. 12, só tem 12. No capítulo 49 tem 12. E atrás dos 12 tem uma representação no máximo de 70 pessoas. Assim, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 49 do livro de Gênesis. Mas agora, é Moisés, não é mais Jacó. Não é mais aquela época passada, não é o tempo de Israel lá, quando ele começou como a tribo de Israel. Agora é Moisés, depois de
um tempo de quase 430 anos que tinham passado já, mas agora não são 12 pessoas. Agora são muitas, são milhões de pessoas representadas nas tribos. E ele chama a cada das tribos ali e começa eles a ensinar a cada tribo. Dá uma palavra. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Assim começa o versículo de número 1. Bota ali na tela e você consegue se alegrar comigo aqui nesta noite. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinaí e lhes alvoreceu de ser e resplandeceu do seu monte Pará, e lhe veio das mirades de santos, e à sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama seu povo, todos os seus santos. E por aí começa a se expressar a cada tribo, a cada uma delas. Não vamos falar em detalhe o que acontece ali, mas o que chama minha atenção é a pessoa que fala, porque Moisés aqui não é aquele menino que você lembra, aquele jovem que você lembra, não. Lembre-se agora, preste atenção aqui comigo, porque nós oramos dizendo: Senhor, faz algo novo. Senhor, faz algo novo na minha vida. E veja o que Deus tem para nós. Este homem que fala é Moisés, aquele menino que nasceu sob uma sentença de morte. Porque quando Moisés nasceu, tinha uma ameaça, tinha uma sentença de morte. Faraó tinha decretado que todo menino hebreu deveria morrer. Quando Moisés nasceu, tinha aquela sentença. Então veja, aqui é uma coisa muito séria que chama a atenção. Um bebê não tem como se defender, um bebê não tem como correr, o bebê não tem como argumentar, o bebê não tem como negociar. Quer dizer que o bebê estava perdido. O bebê não tinha nada o que fazer, porque o bebê nasceu sob uma sentença de morte. Mas aí a Bíblia vai nos revelar o grande segredo. Moisés não podia fazer nada por ele mesmo, mas ele nasceu sob uma sentença de morte, mas também nasceu sob uma promessa. E você nesta noite vai se alegrar, porque a igreja também, a Bíblia diz que o inimigo vem contra a igreja, que vai se levantar, e a briga, a batalha, a peleja não é contra a carne ou contra a sangue, sino contra principado e potestade e muitas outras coisas. Mas a igreja tem promessas: nem as portas do inferno prevalecerão contra esta, a sua igreja. Aleluias. Agora a Bíblia então vai nos dizer que ele, mesmo nascendo debaixo de uma sentença humana, Deus assume a causa dele. Deus assume a situação desse menino. Joquebede, usada por Deus, protege a Moisés, mas não era Joquebede protegendo a Moisés, era a mão poderosa de Deus para lhe proteger. Sabe quem tem protegido a sua vida? Não foi X, não foi Ísolo, aquele que te protegeu. Tem sido a mão poderosa de Deus que tem te protegido. O que parecia abandono, quando foi largado da casa de Joquebede, não foi abandono, foi propósito de Deus. Quando você pensou que estava abandonado, que a pessoa tinha esquecido de você, não foi abandono, foi parte do processo de Deus. Hoje eu reconheço isso e agradeço a Deus por tudo aquilo que tem acontecido na minha vida, porque não foi abandono, não foi que esqueceram de mim, não foi que me deixaram lá e largaram mão, não. É parte do propósito e parte do processo de Deus. A Bíblia diz que naquela casa, lá no palácio, Deus formou a Moisés, preservou a vida dele até que se cumprisse cada detalhe, conforme o propósito de Deus. É por isso que agora Moisés, nesta passagem, começa a dizer: não há ninguém como Deus. Lembra vocês o versículo que nós começamos lendo? Versículo de número 26. É Moisés que diz: mas esse homem tem autoridade para falar isso.
Tem autoridade porque ele, mesmo nascendo sob uma sentença de morte e passando pelo trecho que passou na vida e sendo ameaçado e vivendo todo tipo de situação, agora, quando ele já era velho, então diz: não há ninguém como Deus. Eu gostaria de convidar alguém nesta noite, se tem você a mesma determinação de Moisés para dizer: não há ninguém como Deus. Não sei se temos aqui uma família, uma pessoa, alguém que tenha experimentado uma luta, que tenha experimentado alguma adversidade no decorrer do ano, que possa dizer nesta noite marcante: não há ninguém como Deus. Não sei se você pode erguer a sua voz, abrir a sua boca e dizer: não há ninguém como Deus. Mas Moisés está falando aqui na parte da conclusão do seu discurso antes da sua morte. Não há ninguém como Deus. Oh, Jeresum. A palavra Jeresum é uma palavra carinhosa para falar ao respeito do povo de Israel. Quer dizer que ele está dizendo para o povo de maneira carinhosa: você tem passado por tanta luta, tem passado por tanta coisa, que era para Deus ter abandonado você, era para Deus ter se esquecido de você, era para Deus deixar você lá na mão, era para Deus nunca jamais atender a teu chamado. Mas ele é tão bondoso, ele é tão maravilhoso contigo, que não há Deus como ele. Definitivamente não há Deus como ele. Ele é maravilhoso, sim ou não? Ele é poderoso, sim ou não? Ele é digno de adoração, sim ou não, irmãos, nesta noite? Aleluia. Esta passagem mostra que Deus não nos guarda apenas para sobreviver. Deus nos guarda para amadurecer. Deus nos guarda para nos tornar instrumentos de bênção. Porque veja, por que o Senhor guardou a Moisés? Apenas para guardar? Apenas para protegê-lo? Ou Deus estava preparando e formando um instrumento para libertar o povo da escravidão? Então, quando você passa o que passa, vive o que vive, enfrenta o que enfrenta, é Deus formando, é Deus preparando um instrumento para cumprir os seus propósitos. E aqui, irmãos, vem uma coisa muito interessante, porque na realidade nós estamos pedindo hoje, nesta noite: Senhor, faz algo novo na minha vida. Algo novo na minha vida. Mas o novo de Deus começa quando eu deixo de focar-me na pessoa que vai pregar, na pessoa que vai dirigir. Quando eu deixo de focar-me, essa palavra como que não foi muito boa hoje. Quando eu começo a me focar na inspiração do Espírito, na revelação do Espírito. Quando a pessoa abre seu coração para Deus e dá lugar a que Deus opere, então começa a dizer: Senhor, mexe na minha vida, opera na minha vida, Senhor. Arranca o velho, arranca aquilo que não serve e faz uma coisa nova. Não adianta que vamos nós enfrentar um novo ano, se é a vontade de Deus, se você continua com pensamento velho, com vida velha, com atitude velha, com tudo isso que tem que ficar para trás. Não adianta ano novo com coração velho. Se vamos enfrentar um ano novo, que seja mente nova, coração novo, atitude nova, disposição nova, desejo de servir novo. E não apenas ir para o culto e sim a disposição para servir, adorar ao Senhor com alegria. Amém. 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 Deus começou com umas 12 pessoas o processo. Capítulo 49 de Gênesis. Mas agora são milhões. Milhões. Isso prova que Deus começa com poucos, mas não termina com poucos. Uma coisa é como se começa e outra coisa é como se termina.
Estava me lembrando aqui com o irmão Ronald que já estamos comemorando o quarto ano. Quarto aniversário. Como começamos foi uma coisa, como terminamos é outra. Talvez você pode ficar triste porque faltaram muitos irmãos, porque não estão as pessoas que nós esperávamos. Mas se você olha no retrovisor da história, 4 anos atrás não éramos nem a metade dos que hoje estão aqui. Então não tem por que ficar triste, pelo contrário, que bom é Deus para conosco, que maravilhoso tem sido, porque no decorrer de 4 anos somos testemunha que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso para conosco. Amém. Então Deus começa com poucos, mas não termina com poucos. Deus começa em família. Começou com uma família. Jacó começou com uma família, mas essa família virou nação. Nação. Isso é muito importante, porque você não está mais onde estava quando tudo começou. Hoje você é livre, hoje você tem a revelação do seu nome, hoje você tem a experiência de ter falado novas línguas, hoje você faz parte da igreja do Senhor. Faz anos atrás você era uma visita, você era um amigo, mas hoje é filho de Deus, membro da família da fé. Hoje você é outra pessoa. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Precisamos entender isso, porque esta passagem do capítulo 33 é muito inspiradora. Sabe por quê? Porque esta etapa está terminando. E o que mexe com meu coração quando estava estudando esta passagem é porque o tempo de deserto estava próximo a se acabar. Estava já acabando o tempo do deserto. E aí eu falei: Senhor, muito obrigado por essa palavra, porque esta palavra vai abrir uma nova época, um novo tempo. Eu venho para dizer para esta congregação, para a igreja no Brasil representada nesta noite aqui: o tempo de deserto está se esgotando, o tempo da escassez está se acabando, o tempo da dificuldade está para lá. Moisés representa o tempo difícil do maná, do dia a dia, da escassez, da limitação. Mas nesse discurso do capítulo 33, o tempo do deserto estava se acabando e agora o povo está se aprontando para uma nova época. O tempo da conquista, o tempo da prosperidade, o tempo do crescimento, o tempo da bênção, o tempo maravilhoso. Não sei se você consegue entender, mas rogo ao Senhor que hoje você consiga enxergar com olhos espirituais diante do panorama que a igreja tem para o 2026, em nome de Jesus. Capítulo 33 do livro de Deuteronômio. O tempo do maná está se esgotando. O tempo da nuvem dirigindo de dia e a coluna de fogo de noite está se esgotando. O tempo onde os irmãos lá no deserto caminhavam pelo que enxergavam estava se esgotando. Porque, irmão, não é assim que você vai caminhar a vida toda só com convite, só empurrando de barriga, só convidando para cá. Te precisa nuvem, precisa o maná todos os dias na porta da sua casa para acreditar e para confiar e para caminhar. Esse tempo também tem que acabar, porque a igreja não caminha pelo que vê, a igreja caminha pelo que ela tem no seu coração. E nós hoje, irmãos, que estamos começando uma nova fase, um novo ciclo, já não vivemos pelo que enxergamos, vivemos pelo que há em nosso coração. Mesmo não vemos uma nuvem, não vemos um fogo, não vemos o maná que cai, mas acreditamos que aqui está o fogo de Deus, a providência de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o poder do Senhor está conosco. Se você acredita
isso, tudo bem. E se não acredita, tudo bem. Porque mesmo assim, Deus é real. E Ele não depende se você acredita ou não acredita. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e no momento que Ele quer. Quando Ele fez a criação, o céu e a terra, você não estava lá, eu não estava lá também. Então não precisa alguém dizer eu creio, para que seja real. Quer dizer que se você acredita, excelente. Mas se não, Ele continua sendo Deus, acima do conceito do homem, acima da percepção do homem. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Sabe que fala essa passagem também? Fala que o tempo da imaturidade estava se esgotando. O tempo onde o povo chorava por tudo. Falta água, Moisés. Clama a Deus que dê água para nós. Manda aí carne. Já tu cansado do mesmo pão. Fala para Deus que mande uma provisão diferente. O povo que precisava mamadeira. O povo que chorava todos os dias. Já estava se esgotando esse tempo. Agora estava se acabando. Porque agora começava o ciclo da maturidade. Olha que ninguém fala amém quase, né? Que aí é forte, né? Porque o tempo do novo ciclo começa quando você sabe a quem serve. Quando você sabe a classe de Deus que você tem. Quando você sabe, amém, o que você faz na igreja. Amém. Então esse é o ambiente que está dirigindo o povo para o foco. Olha que não há Deus, ninguém como Deus, ninguém como Deus. Glória a Deus. E começa Moisés a falar da habitação de Deus. Porque, irmãos, se uma coisa enche nosso coração de alegria, é sabermos que temos a proteção divina. Aleluia. A proteção divina gera descanso. A proteção divina gera tranquilidade. É uma promessa. É descanso para nossas almas. O mesmo Deus que te guardou quando você era frágil. O mesmo Deus que guardou a Moisés quando nasceu sob uma sentença. Guardou ele quando era procurado por um egípcio, por uns hebreus para lhe matar. Foi o mesmo Deus que cuidou dele no meio das pragas do Egito. O mesmo Deus que libertou, que deu para ele confiança quando se abriu o mar vermelho. O Deus que cuidou dele em cada fase da vida. Então, meu querido, eu quero te perguntar: quem tem guardado a tua vida até o dia de hoje? Oh, vamos nos lembrar que quando você era frágil, quando você estava começando, quando você não entendia nada, quando o pastor pregava e você não entendia nada, quando você participava do culto e não entendia nem o louvor, não entendia nada do culto, se coletava uma oferta, não entendia, se falava de jejum, não entendia, se falava uma coisa, não entendia. Mas o Deus que te cuidou quando você era frágil e não conhecia nada, é o mesmo Deus que tem te cuidado até o dia de hoje, porque até o dia de hoje não tem sido outra coisa senão a mão poderosa de Deus nos ajudando. Aleluia. Moisés para esta época já era responsável. Então Deus cuida as duas faces, quando você não conhece e quando você já conhece, quando você está começando e logo que você já leva um tempo, quando você não tem maturidade e quando já é maduro. Deus nos cuida em todas as fases da vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Então isso faz entender que nós sempre vivemos da dependência de Deus. Desde o início, Moisés foi ajudado por Deus. Até o final dos seus dias, Moisés foi ajudado por Deus, porque até o funeral foi feito por Deus.
Até tudo que aconteceu na vida de Moisés foi feito por Deus. Isso quer dizer que Deus está conosco desde o começo até o fim, desde o primeiro dia até o último dia, desde o 1º de janeiro até o último dia do mês 12, aleluia, do mês de dezembro. Ele está conosco, mesmo na pior das circunstâncias. Aí temos experimentado a mão poderosa de Deus nos ajudando. Vou ir um pouquinho mais fundo. Abra seu coração, vou ir um pouquinho mais fundo, tá? Porque veja que a Bíblia vai nos dizer assim. Olha como diz aqui a palavra de Deus. O versículo de número 26 logo diz, versículo de número 27. O Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de vocês Ele estende os braços eternos. Segure, preste atenção. Muito importante. O Deus eterno é a sua habitação. Nós nos movemos onde? Dentro do ambiente da presença de Deus. Ele nos cuida de dia, nos cuida de noite, nos leva, nos guarda. Ele está conosco. Mas diz assim a palavra de Deus: Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de vocês. Quer dizer que muitas das vezes, irmãos, acontece o seguinte. Acontece quando você achar que vai cair, você vai descobrir que já está sendo segurado. Amém. Compreende isso? Muitas das vezes você vai cair, e quando pensa que já caiu, alguma mão que você não consegue enxergar, que não é a mão do vizinho, não é a mão de pai ou de mãe, é a mão de Deus que está segurando a sua vida para você não cair. Quer dizer, a Bíblia diz que por baixo, mesmo que você está caindo, por baixo tem a mão de Deus que te segura, a mão de Deus que te protege. Ele estende os braços eternos. É como quando uma pessoa não está dando conta e vai cair, mas não cai, porque tem ali a mão que Deus estende para nos segurar e para nos ajudar. Porém, para que isso aconteça, nós temos que viver na habitação de Deus, na proteção do Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora vem comigo aqui, porque a Bíblia vai nos dizer nesta parte. Olha como diz a palavra do Senhor: Ele expulsou os inimigos de diante de vocês e disse: destrua-los, destrua-los. Não é o problema que vai te destruir, não é a dificuldade que vai te destruir, não é a ameaça que vai te destruir. Veja como Deus prepara ao povo para um novo ciclo, para um novo tempo. Eles não sabiam o que ia acontecer lá na frente. Lá na frente tinha muralhas, tinha uma experiência nova, um tempo novo, mas Deus já estava falando para eles: isso que você vai encarar lá não vai matar você, o problema não vai te matar. Eu tenho certeza que a gente vai encarar muita coisa no ano 2026, se é a vontade de Deus, mas isso daí não vai te matar, isso daí não vai te parar. Sabe por quê? Porque maior é Deus para conosco, maior é as suas promessas, maior é a sua graça, maior é seu poder. Quantas pessoas começam a chorar porque está acontecendo alguma situação, mas diz a Bíblia: Ele expulsou os inimigos diante de você. Agora não vão te matar, agora é você que vai destruir eles, porque a Bíblia diz que por um caminho virão contra ti e por 7 fugirão diante de ti. Sabe quem está conosco? Conosco está a mão poderosa de Deus, e a Bíblia diz que com o mundo está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Israel, eu diria nesta noite, igreja amada, dá um glória nesta noite, dá um glória com alegria nesta noite. Igreja, pois habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus destilarão orvalho.
chama minha atenção por que esta expressão tão bonita. Se Moisés gostaria de experimentar também aquilo, mas Moisés agora não está pensando nele. Ele está indo embora, mas ele está pensando no povo que vai conquistar uma terra onde eles vão viver experiências maravilhosas, experiências da mão poderosa de Deus. Glória a Deus. Ele cavalga sobre os céus para ajudar. Agora aqui esta mensagem começa a virar muito interessante, porque ele diz, ele expulsa os inimigos, não vais para ti, ele vai te livrar e cria o cenário para o futuro. E é onde começa este versículo da palavra: você vai a uma terra de cereal, uma terra de vinho, e o seu céu destilarão orvalho. Orvalho é uma chuva suave, uma chuva que cai. Cereal fala de sustento, vinho fala de alegria. Olha o que Deus prepara um povo para encarar um novo ciclo. E no ciclo que vai, eu não vou com vocês, está dizendo Moisés, mas o Deus que nos trouxe até aqui, ele vai nos ajudar. E tem para este povo cereal. Quer dizer, irmãos, fique contente, fique feliz, porque o sustento não vai faltar enquanto você dependa de Deus, enquanto você seja fiel a Deus, enquanto você honre a Deus, o sustento não vai faltar. Cereal na sua mesa, comida na sua mesa, trabalho não vai faltar. E se eu fosse você, já estaria me alegrando, porque eu não sei o que vai acontecer o 2026, mas a palavra diz, aleluia, você vai entrar a uma terra de cereal e de vinho. Sabe que vamos entrar a um ano abençoado, ao ano de prosperidade, ao ano que o deserto fica para trás, porque o tempo de você chegou, o tempo da sua prosperidade chegou, o tempo da sua bênção chegou. Alguém que abraça essa palavra nesta noite. O tempo da tua virada chegou. Chegou. Se cereal fala de sustento, vinho fala de alegria. Olha para a pessoa que está ali do seu lado e veja se tem cara de limão ou tem cara de alegria. Porque se tem cara de limão, essa é a cara que vai ficar nesta noite, no ano 2025, que vai ficar para trás. Porque depois que você olhou essa cara de limão, nunca jamais vai voltar a ver essa cara, porque daqui para frente é só alegria. Tá difícil de compreender, né? É só alegria. Tempo de cereal, tempo de vinho. Pode faltar qualquer coisa, mas o que diz a Bíblia, não vai faltar alegria. Pode faltar qualquer situação na vida, mas não vai faltar a provisão para a tua casa. Não vai faltar alegria. Oh, eu honro ao Senhor, porque imagina uma família, um lar sem alegria é muito triste. Um lar que não tenha paz, não tenha alegria, olha, é pesado. Um lar onde todo mundo está de cara fechada, onde todo mundo está de cara triste, é muito pesado. Mas glória a Deus, porque a palavra que o Senhor tem é que o 2026 a sua casa será uma casa de alegria, uma casa de bênção, uma casa de sustento. Essa fase fechada vai acabar, porque a provisão que Deus tem para a nossa vida é alegria. Mas irmãos, quero encerrar aqui dizendo o seguinte: por que a Bíblia fala do orvalho? Por que fala do orvalho? E os céus destilarão orvalho. Por que a Bíblia fala? Não fala de um temporal, não fala de uma pancada de bênção. Não, é que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, né? Ele não diz, olha, você vai receber uma pancada de bênção. Ele diz, não, os céus vai destilar orvalho. E se alguém não sabe o que é orvalho, é uma chuva
muito suave, gota a gota, delicada. Todos os dias, olha só, irmão, nem vai te machucar, nem vai te ferir, apenas vai te abençoar. A mão de Deus que vem todos os dias, não para te machucar, e sim para te abençoar. Que coisa linda, delicada, suave, que a gente consiga se alegrar em saber que ali está a mão poderosa de Deus. Esse orvalho fala de um sustento silencioso. Preste atenção aqui porque vamos encerrar. Sustento silencioso. Porque quem faz barulho é o diabo. Deus não precisa de barulho. Deus não precisa de marketing. Mas Ele de dia e de noite, sem barulho, sem marketing, sem anúncio, quando você acorda, aí está a resposta. Você vai deitar preocupado. Já aconteceu. Vai deitar apavorado. O que eu vou fazer o dia de amanhã? Não sei como vou pagar a dívida. Assim você deitou muitas noites. Mas o céu destilarão orvalho. Acorda de manhã. E o que aconteceu com a preocupação de ontem? Foi embora. O que aconteceu com aquela pressão de ontem? Acabou. O que aconteceu com aquela coisa toda? Desapareceu. Porque Deus trabalha de maneira suave, tranquila. Ele não precisa fazer muito barulho, mas Ele é Deus que nos livra no meio do barulho, mas Ele também tem provisão no meio do silêncio. Nas duas etapas, nas duas situações, nos dois momentos, quando estou, aleluia, em volta de muita coisa que não sei o que fazer, a mão de Deus nos livra. E quando vou deitar e a minha cabeça fica pesada, estressado, sem saber o que fazer, acordo com alegria. Quem colocou paz na cabeça? Quem tirou a tua preocupação? Quem fez isso no momento que você deitava? Moisés está dizendo para o povo de Israel: você tem que saber que não é a mão do homem, é a mão poderosa do Senhor que tem nos ajudado. E como falei que vamos encerrar, fique aqui comigo. Versículo 29. Olha as últimas palavras antes de entrar em um novo ciclo, antes de entrar em uma nova fase. Moisés termina seu discurso como pastor que termina a mensagem fazendo um apelo. Mas apelo não é venha ao altar, dobre os joelhos, ergue as mãos, diga glória. Não, aqui o apelo de Moisés bate forte no coração, bate forte na mente. Porque se há um povo que tem testemunha da grandeza de Deus, era o povo de Israel. Se há alguém que conhece que Deus é fiel, somos nós nesta noite. Nós nesta noite, ao encerrar este ano 2025, como que não vamos reconhecer a graça de Deus? Veja como Deus tem sido tão maravilhoso para conosco. Pessoas que são acrescentadas, a igreja que está evoluindo, bênçãos materiais, bênçãos espirituais, bênçãos. Tanto é que Deus nos permitiu encerrar o ano no meio do calor e nos trouxe ao ambiente fresco, ao ambiente agradável, ao ambiente que muitos até já ficaram congelados. Mas nesta noite há uma palavra, irmão, diz assim a Bíblia: feliz é você. Deixe eu olhar para você aqui olho a olho, face a face, para te dizer: feliz é você, feliz é você pelo carro novo, pela casa nova, pela faculdade, porque você agora tem marido, tem mulher. É feliz por isso? Não, feliz pela classe de Deus que tem. Feliz.
feliz. Porque você é muito privilegiado. Acabou a felicidade. Eita glória, você é muito privilegiado, irmão. Você é muito abençoado. Aleluia, é muito privilegiado. Muitos nesta noite era para não estar aqui, era para estar lá na sala do hospital, ou era para estar lá no cemitério, mas você é muito abençoado. Você é muito abençoado. Por quê? Porque é Deus que tem te guardado. É por isso que eu posso dizer nesta noite: você tem muita sorte. Que sorte tem você? Não. Vou dizer que Deus tem você. Que Deus é que você tem. Olha que Deus está poderoso o que você tem, porque você é feliz, porque Deus está conosco. E veja, irmão, se não consegue se alegrar ainda, veja como esta passagem termina dizendo assim: povo salvo. Glória a Deus pelo menos, pelo aleluia. Cadê o povo salvo? Esse amém está fraco. Cadê o povo salvo? Não, está triste isso, irmão. Está triste. O deserto está acabando. Eu entendo que quando está no deserto tudo fica limitado, mas vai se alegrar porque essa fase de deserto acaba. Aqui para frente, irmão, só terra de cereal e vinho. Você vai se lembrar desta palavra no decorrer do 2026. Quando você estiver abrindo a nova loja, quando o Senhor esteja te abençoando, quando chegue aquele dinheirinho, quando você esteja ligando para o pastor: pastor, olha, vamos falar de coisa boa. Pastor, você não imagina, esta não é terra de deserto para mim. Este ano é terra de cereal, é terra de vinho. E eu não sei, mas sim sei. Às vezes nós dizemos: não sei porque estou falando isso, mas eu sim sei. É Deus que quer te abençoar. É Deus que quer que você seja feliz. Seja feliz. Eita glória, repreendo toda tristeza. Toda tristeza vai embora agora. Em nome de Jesus. Você não tem que viver com cara de deserto. Tem que viver agora com cara de cereal, com cara de vinho, com cara da classe de Deus que você tem. Aleluia. Povo salvo pelo Senhor. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Fique de pé, povo salvo. Povo salvo pelo Senhor. Povo alegre pela sua salvação. Que é o escudo que o socorre. ¿Sabe quem é o nosso escudo? ¿Sabe ou não sabe? Você sabe ou não sabe? Segura aí um minutinho. ¿Sabe ou não sabe? Que é o escudo que te socorre. Porque o nosso escudo é Deus. A nossa proteção é Deus. O nosso ajudador é Deus. E Moisés estava dizendo assim para o povo: salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Por isso não temos nada que nos envergonhe. Porque enquanto muitos pregam por ali qualquer coisa, há uma coisa que dá altura, alteza a esta congregação. A espada que dá alteza. A espada que dá, ¿qué coisa, irmão? Alteza. É a espada que dá alteza. Assim os seus inimigos se sujeitarão a você. E eu gostaria de te convidar agora um minutinho para fazer esta oração. Hoje não é apenas mais um culto. Hoje é um marco espiritual.
Hoje é um ambiente para deixar um ciclo para trás e começar uma nova fase. O tempo de Jacó foi encerrado lá atrás. Morreu e até ficou lá atrás. Porém, Moisés encerrou outra fase e também ficou para trás. Agora, vamos encerrar daqui a pouquinho o ano 2025, que também vai ficar para trás. Mas nesta noite a mensagem é: você não chegou até aqui sozinho. Você chegou aqui, até aqui, pela mão de Deus. Você não permanece aqui pelo mérito. Você consegue avançar pela dependência, pela ajuda de Deus. Amém? Então, quando começamos esta dissertação da palavra, eu comecei pedindo fazer uma oração. Não de ouvir, e sim de dizer: Senhor, faz algo novo em minha vida. Não é Deus pedindo aplausos aqui. Não é Deus pedindo que você consiga se emocionar, empolgar. É Deus dizendo: hoje é para fazer algo novo. Algo novo. Algo novo na tua mente. Algo novo na tua casa. Algo novo no teu lar. Algo novo na tua vida. Se você entende que este ano termina, Deus pode fazer algo novo. Sabe, irmãos, tem gente que só fica com a visão de enxergar algo novo, mas nunca conquista. E Moisés foi essa pessoa. Enxergou de longe a terra prometida. Enxergou terra de cereais e de vinho, mas nunca conquistou. Nunca foi lá. Morreu no deserto. Porque esta palavra também pode ser para alguém que gosta muito de ouvir mensagens e fala aleluia, mas fica enxergando e nunca conquista. Fica enxergando e nunca chega. Mas esta palavra não é para enxergar, é para chegar. É para chegar. E o que Deus tem nos falado nesta noite é que terra de cereal, terra de vinho, terra de abundância, terra de provisão é o que Ele tem para nós neste novo ciclo. Vai ficar enxergando de longe ou vai tomar posse? Vai tomar posse? Eu gostaria de orar por alguém que quer tomar posse, que o ciclo velho passa. Hoje, se tem que ser enterrado por Deus, que seja enterrado por Deus. O Senhor enterrou a Moisés lá naquele monte, mas daí para frente nasceu uma nova geração, um novo espírito. Eu gostaria de convidar alguém, se tem que ser enterrado pela mão de Deus, que fique tudo aquilo que não presta neste 2025, porque daqui para frente se levanta um novo espírito, uma nova geração, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, enxergando e vivendo. Aleluia! A palavra de Deus é um novo tempo. Se você é essa pessoa, sai de lá e diga: Senhor, faz algo novo na minha vida. Eu não quero apenas, Senhor, só viver um culto a mais. Eu quero viver algo novo. Algo novo nesta congregação. Algo novo no teu ministério. Algo novo na tua vida. Porque, meu querido, no final das contas, quantas pessoas ficam como Moisés? E lá no monte morreu, e lá ficou e morreu no deserto. Mas Deus te trouxe aqui para enxergar. Ainda não termina o ano, mas já estamos enxergando um ano diferenciado. Eu confio, aleluia, no céu destilarão orvalho todos os dias. Aleluia, a mão de Deus que nos sustenta, a mão de Deus que nos ajuda. Levante as suas mãos e vamos fazer essa simples oração, mas com toda a convicção que o velho fica, que se Moisés
tem que morrer e tem que ser enterrado, pois que seja enterrado. Mas hoje se levanta uma geração que não vive pelo que enxerga, ela vive pelo que acredita. Hoje se levanta uma geração que não precisa ser empurrada, que ela acredita pela palavra. Hoje se levanta uma geração que confia, uma geração que acredita, uma geração que sabe que Deus é o Deus eterno, que Ele é a nossa habitação. Eu reconheço que não foi a minha força, foi a tua ajuda. Vamos encerrar, irmãos, agora este ciclo em nome de Jesus. Senhor, aleluia, sinto a tua presença nesta noite, Senhor. Oh Deus eterno, quando encerrou um ciclo com Moisés, foi a palavra que inspirou, aleluia, para encerrar essa fase. Hoje é a tua palavra que nos inspira a encerrar o ano 2025. Encerramos, aleluia, depois de tantas aflições, encerramos com uma palavra que o próximo 2026 será o ano de cereais, o ano de vinho, o ano de provisão. O deserto passou, os dias das limitações vão acabar, os dias daquela época difícil acabam, e daqui para frente, aleluia, o rio Jordão vai se abrir, a conquista em Ai, você vai fazer, vai para frente, mas a palavra você vai guardar, vai caminhar pela palavra, vai confiar na palavra, vai acreditar na palavra e vai viver pela palavra. Uma nova fase começa, um novo tempo começa em nome de Jesus. Nesta noite, o Moisés que tem que morrer, morre, mas nasce agora uma nova geração, a geração do Espírito, a geração. O Senhor falou para a nova geração: o servo Moisés tem morrido, já morreu, mas levante-se agora, e vai para frente, que você vai conquistar esta terra. É você que Deus vai usar para conquistar o ano 2026. É Deus que vai te usar para fazer grandes coisas nesta nova etapa da vida. É Deus que vai te usar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Vem me visitar hoje aqui. Abraça a palavra nesta noite, e todos os dias destilarão do céu o orvalho, essa chuva suave, curando, fortalecendo a vida. Amém, amém. Receba. E o velho acaba, o velho passa, o tempo de deserto acaba. Igreja amada, 40 anos de deserto, 40 anos a igreja vai cumprir, e o tempo de deserto também acaba. Espírito vem, aleluia. Espírito Santo, Espírito vem, Ele vem nessa noite. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo, e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, e faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. eu quero viver algo novo, e faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo.
coração arder de novo, trazendo sobre mim um novo amanhecer, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver algo novo. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença nessa noite. Tua presença é meu prazer. No santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. No santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti.